Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru. Esse é o nosso programa Espaço Aberto e a gente vai falar um pouquinho hoje de compras no final do ano. Afinal, é quase impossível escapar de uma comprinha ou outra nessa época que tem festa, tem Natal e tem muita promoção também. Para a gente ficar antenado em relação aos direitos dos consumidores e até fazer compras mais seguras, a gente conversa hoje com a advogada doutora Rosângela Maria de Almeida. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carolina. Muito prazer em conhecê-la. Vamos que vamos esclarecer aí algumas questões de forma a trazer um pouco mais de proteção nestes momentos de compras desenfreadas, eu diria assim. Sim, como você falou, realmente essa é uma época do ano que as compras ficam um pouquinho mais sem controle, né? Não deveria, mas fica. As reclamações em relação a direitos violados, até por conta desse aumento do volume das vendas, das compras, essas reclamações também aumentam? O que normalmente aparece? Se as compras aumentam, certamente as reclamações também aumentam, né? O importante é saber que não é porque está tudo cheio, porque as lojas estão lotadas, porque os gerentes estão indisponíveis, os funcionários estão indisponíveis, que você tem que deixar isso para depois. Né? Então, havendo qualquer inconsistência, seja numa loja física, de um preço errado na prateleira, um preço divergente no caixa, ou seja, através de uma compra no e-commerce, você tem que se posicionar e reclamar, sim. E quais são as principais dicas para não cair em fraudes, não cair em golpes, especialmente nessa época do ano, que muitas vezes as pessoas estão mais atribuladas, deixam até de prestar um pouco atenção em algumas coisas importantes. Tem algumas dicas nesse sentido? Sim, muitas dicas. Eu acho que o tempo que nós temos não seria suficiente, mas assim, o que eu poderia pontuar para as compras presenciais, para as compras nas lojas físicas, né? É muito importante você conhecer o vendedor, né? Conhecer a história dele, verificar se efetivamente aquele CNPJ está ativo, se corresponde àquele nome que é apresentado na fachada da loja, né? E confirmar também os dados de contato. Às vezes eles disponibilizam um número de WhatsApp que só depois que você tem um problema é que você vai verificar que aquele número não corresponde à realidade. Da mesma forma, as compras virtuais, eletrônicas, você deve observar a confiabilidade do site. Você pode pesquisar em plataformas como Reclame Aqui, por exemplo, se há muitas reclamações sobre aquela loja, sobre aquele comércio. Você também deve verificar se efetivamente aqueles produtos que estão comercializados têm ótimas avaliações, porque eu, por exemplo, recentemente eu comprei um perfume num e-commerce famoso e quando eu recebi o perfume, eu verifiquei de cara que a tampa era diferente do produto que eu tenho, que na verdade seria um produto original. Então, já identificando ali que aquilo não corresponde à realidade, significa que há ali uma falsificação até de uma marca, né? Um crime contra uma marca. Então, você deve efetivamente, além de denunciar, você deve devolver o produto e, se possível, fazer uma denúncia no órgão de proteção ao consumidor para evitar que outros consumidores caiam nessa mesma cilada. Assim, acho que seriam as questões mais importantes. Tem outras muitas, né? Você falou inclusive das lojas físicas e um pouco das lojas online. Os consumidores, eles têm o mesmo respaldo nesses dois ambientes em relação à legislação que está protegendo os direitos desses consumidores? Sim, a proteção efetivamente ela é a mesma. Inclusive, se você compra virtualmente, você tem ainda o que eu poderia chamar de o benefício de comprar um produto, experimentar e, se não gostar, em 7 dias, devolver, utilizando aí como fundamentação o seu direito ao arrependimento. A garantia efetivamente ela é
Parecida, obviamente, que na compra na loja física, isso é muito mais comum nessas lojas mais famosas. Ah, o prazo para troca é 120 dias. A obrigação é de 90 dias, mas se ele quiser estender para 6 meses, enfim, então, como forma de manter um melhor relacionamento ali com seus consumidores, eles acabam flexibilizando essa questão aí da troca, enfim, mas a garantia em regra para as compras virtuais ou para as compras em lojas físicas, elas existem, os direitos efetivamente são idênticos, idênticos, idênticos. E os golpes e as artimanhas vão evoluindo ao longo do tempo, as pessoas são muito criativas nesse sentido. Tem alguma coisa hoje, nessa temporada, vamos dizer 2024, 2025, que é melhor ficar bem atento, porque, vamos dizer assim, está ocorrendo com mais frequência, algum tipo de falsa promoção, uma maneira de divulgar que não é tão correta? Tem alguma coisa, vamos dizer, que está em alta e que lese o direito do consumidor? Olha, Carolina, não é só neste momento, tá? É um golpe muito comum e, obviamente, por conta do volume das compras no final do ano, ele acaba sendo acontecendo com maior frequência. Mas um dos maiores golpes noticiados é a questão de você receber um e-mail, recebi um e-mail daquela plataforma que você está acostumado a comprar. Verifique se efetivamente é, porque às vezes você recebe um link que só uma vírgula ou um ponto te direciona para um outro lugar, né? Aí você entra na plataforma de compras e você escolhe lá o seu produto. Ah, meu produto custa X. A minha recomendação é printe esta tela para você conferir na próxima tela se que o valor que você colocou no carrinho corresponde àquele valor que inicialmente foi anunciado. Porque muitas vezes eles apresentam o valor com um produto, quando chega no final, é um produto com o valor completamente diferente e o consumidor não está atento, acha natural, é automático. Não, não é automático, é possível manipular isso. Então, é muito importante prestar atenção nessa situação. E nas lojas físicas, da mesma forma. Foi anunciado, viu o produto na TV de uma propaganda que aquele produto custa X. O Código de Defesa do Consumidor obriga este fornecedor a garantir aquela compra, tá? E uma outra situação também, anuncia-se e não tem mais o produto. Você tem direito a um produto equivalente àquele, ou ele tem que substituir por aquele produto que efetivamente ele anunciou, tá? E uma outra coisa importante, principalmente nos grandes mercados, vai se fazer compra, e aí tem lá oferta de produtos para o Natal. E aí você chega lá e um produto é um preço, outro produto é outro preço, na prateleira está um preço diferente do que foi anunciado naquele panfleto, ou efetivamente na etiqueta do produto é um preço diferente, e efetivamente você tem direito que aquele anúncio seja cumprido exatamente como ele foi publicado e disponibilizado. Tá. Agora vamos falar de alguns casos rápidos aqui que podem demandar dúvidas, né, das pessoas que vão às compras, que não necessariamente são coisas que estão lesando os direitos dessas pessoas, mas que pode suscitar dúvidas. Como que eu vou agir agora, né? Então, por exemplo, um desses casos, vamos ver se você ajuda quem está nos assistindo. Fiz uma compra e me arrependi, às vezes no calor do momento, estava com pressa. A pessoa tem esse direito de arrependimento, o que ela pode fazer? Então, é, é, como, como a lei diz, para as compras online, você tem o direito de arrepender-se durante 7 dias, que é aquilo que anteriormente eu disse. Você pode até experimentar o produto, verificar que efetivamente não é aquilo, ou que você não gostou, não se adaptou, e efetivamente você pode devolver este produto. Agora, no caso de você ter adquirido esse produto de forma física, o fornecedor, ele só tem a obrigação de devolver o seu dinheiro caso ele tenha algum problema, que não tenha solução, enfim, então você efetivamente ele vai ter que fazer essa substituição, te dar a garantia, enfim, mas em regra,
Isso é muito negociável com os fornecedores. E você comprou um televisor, você teve um problema, você volta nele e fala assim, poxa, cheguei em casa, ele não está funcionando. E aí, em regra, na maioria das vezes, eles fazem essa troca, devolvem ou devolvem o dinheiro, enfim. Mas o prazo de obrigatoriedade da lei para as compras eletrônicas é de 7 dias, que aí ele devolve o seu dinheiro. Agora, na loja física, ele não é obrigado a deixar que você leve o produto para casa, experimente, se arrependa e devolva, né? Efetivamente, você vai poder trocar ali de acordo com o que ele deliberar ou levar para assistência técnica, que você tem direito à garantia, mas ele não tem a obrigação de devolver o seu dinheiro, a não ser que haja efetivamente um vício neste produto. Isso entra no caso, por exemplo, agora, né, nessa época de Natal, amigo secreto, alguém comprou um presente, presenteou outra pessoa quer trocar, não necessariamente então ela vai poder, de repente é um livro ou uma roupa, tem que ser essa negociação, como você falou? Então, e as grandes lojas, elas já garantem isso. Quando você compra, você fala assim, eu vou poder trocar porque é um presente. E aí, na etiqueta, eles já colocam na própria nota fiscal que o prazo para troca é de 30 dias, né? Porque aí no caso da troca, efetivamente, não gostei. Eu posso fazer a troca por um outro produto, mas a loja não tem obrigação de te devolver o dinheiro ou, né? Seria de não devolver o dinheiro. Então, a troca, ela é obrigatória, mas na devolução do valor, como a gente falou da questão do arrependimento para as compras online, efetivamente elas não existem. Mas até há lojas que elas flexibilizam isso até por mais de 60, 90 dias. A regra é 30 dias, há prazo para troca 30 dias. Mas eu conheço estabelecimentos comerciais para manter e estreitar o relacionamento com o cliente, faz até em 180 dias. Mas é de loja para loja, porque a lei só estabelece que há o prazo de troca de 30 dias. Agora sobre prazo de entrega, às vezes a pessoa comprou algum produto online pensando, ele vai chegar, vai dar tempo de ele chegar certinho pro Natal, atrasou, não chegou, ela tem direito a alguma coisa? Então, é complicado essa situação, Carolina. Em regra, os fornecedores devem cumprir o prazo de entrega, tá? E aí, no caso da loja virtual, se não entregue aquele produto dentro daquele prazo, você tem o direito ali de fazer já o cancelamento da compra, porque além disso, um pouquinho mais para frente, teria direito ao arrependimento. Então, ali você não recebeu no prazo, então você pode fazer o cancelamento. Comprou numa loja física e deveria entregar no dia 24, porque eu preciso dar de presente para o meu amor no dia 24. Se não chegar, a loja que não cumpriu, entendeu, com a sua obrigação de entregar naquele dia, ela tem o dever de te devolver o valor que você pagou, entendeu? Ou substituir por uma outra coisa, caso você queira, tá? Mas efetivamente é por conta do descumprimento do prazo da entrega. E agora um último caso aqui para a gente encerrar essas perguntas e respostas rápidas. A pessoa pode reclamar se o preço do produto está diferente no site e na loja física, às vezes da mesma empresa, ou ele pode chegar com o celular lá na loja física, olha, eu vi esse preço aqui na internet, agora eu quero comprar por esse valor aqui na loja também. Isso pode? Como que funciona? Muito legal essa pergunta, Carolina. Por quê? Porque isso é uma flexibilização do fornecedor, tá? Então, se eu vejo um valor na internet, eu falo, poxa, eu vou aqui perto de casa, nessa loja aqui do shopping, e vejo se ele cobre. Em regra, a maior parte deles cobrem a oferta, mas ele não tem o dever de cobrir a oferta. Então, se você acha que está mais barato em determinado lugar, então você pode comprar naquele lugar. Mas aquele que está vendendo um pouquinho mais caro, ele não tem obrigação. Mas em regra, eles cobrem. Tá? Efetivamente eles cobrem, mas não há nenhuma obrigatoriedade no sentido deles fazerem essa cobertura. O que eu gostaria de alertar ainda no sentido das lojas físicas, principalmente dos shoppings, em lojas de comércio geral, de roupa, perfume, enfim, é, é,
Como eles têm o dever de etiquetar cada produto com o valor, é importante que você se atente se não há diferença também em relação a essas etiquetas, porque às vezes uma etiqueta está um valor ainda superior ao que era, ou uma etiqueta só está um valor infinitamente menor do que está marcado, sei lá, no anúncio da televisão, tá? E neste caso, você tem o direito de levar aquele produto pelo menor valor encontrado numa etiqueta. Tá certo. E agora, para a gente encerrar e resumir tudo isso, quais os órgãos ou de que maneira o consumidor pode ir atrás dos seus direitos? Quem está aí defendendo o consumidor e principalmente nesse momento de final de ano, eu sei que não vai variar, né? Ao longo do ano serão os mesmos órgãos, mas às vezes a pessoa fica acanhada, ai, tudo está corrido, ninguém vai me atender, ninguém vai me dar ouvido. Então, os órgãos, quais são esses órgãos e para onde ela pode recorrer se ela precisar? Carolina, o mais importante deles e o que você vai encontrar com mais facilidade e sempre tem um pertinho da nossa casa é o Procon, tá? Então, o Procon ele está sempre disponível, seja para fazer uma reclamação, ele inclusive notifica determinados fornecedores pela prática ilegal de determinado ato. Então, você chega lá, poxa, ó, comprei e até agora não me entregaram, eu não consigo falar com ninguém da loja. Então, o próprio Procon ali naquele momento já faz uma notificação para aquele fornecedor de forma a resolver. Caso isso não seja resolvido ali extrajudicialmente, né, o próprio Procon encaminha essa situação para a justiça de forma que já se gera um processo judicial automaticamente. Então, é muito bacana, é um órgão que todos os consumidores deveriam conhecer, que efetivamente funciona e está lá à disposição de todo mundo que precisar. O mais importante é ele. Mas, assim, um alerta que eu dou e sempre gosto, vou até repetir essa situação, é que o Reclame Aqui, ele traz muitas situações, o histórico, né? O perfil de determinado fornecedor. Então, é muito bacana, antes de qualquer coisa, você já até verificar a reputação dele, tá? E porque quando você chega no Procon, uma das coisas que ele fala, poxa, mas não deu, não foi possível consultar a reputação da empresa, porque se você tivesse olhado a reputação, você não teria passado por aquilo e não teria necessidade de ir até o Procon. Então, o Procon hoje é o órgão mais importante na defesa do consumidor. Tá certo. Muito obrigada por todas essas dicas, ajudando quem está nos assistindo a ter compras mais seguras nesse final de ano e em 2025 também. Então você acompanhou a doutora Rosângela Maria de Almeida, advogada, falando com a gente sobre os direitos dos consumidores. Muito obrigada, doutora Rosângela, e obrigada a você também que nos acompanhou aqui na TV e Rádio Câmara Bauru.